Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, Johnny? Tudo bem com você? Tudo bom. Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui de novo com a Jaque. A Jaque é psicóloga infantil, minha sócia aqui na clínica, e ela hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre ansiedade, né, na fase da infância e da adolescência e quais são as diferenças aí com os adultos. Oi, Jaque. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo bem, João? Tudo jóia. Obrigada de novo por topar, por estar aqui. Já que aqui no consultório tem um monte de gente. Assim, às vezes a pessoa vem com a queixa de Kelly, eu acho que eu tô com ansiedade, eu acho que eu tive uma crise, será que é pânico? Às vezes ela vem já com um diagnóstico psiquiátrico, uma medicação. Às vezes ela vem com uma queixa de trabalho que não tem nada a ver a priori com ansiedade, mas aí ela vai, né, contando o que está acontecendo e a gente consegue perceber muitos traços ansiosos ou relacionamento, enfim, vindo diretamente falando de ansiedade, ou vindo trazendo uma outra queixa. A ansiedade aparece muito, né? Acho que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, não só a pandemia, acho que a pandemia agravou, né? Mas isso já vinha acontecendo antes. Então, a ansiedade é um tema que está sempre aqui conosco. Como é na sua sala, né? Lá, nos vizinhos ali do meu lado, com as crianças e os adolescentes. Eu queria saber um pouquinho, assim, se é diferente dos adultos, se você também está sentindo isso primeiro, acho, né? Se você sentiu que está maior, que as crianças estão manifestando isso mais. E aí, acho que eu queria saber como elas manifestam. Tá. Bom, sim, percebi. E também tá sempre comigo, né? Sempre tem. É uma situação que aumentou muito. Eu também acredito que pela pandemia, toda a situação que a gente passou, né? Foi muito difícil. Ainda é, né? Mas tem outras coisas aí relacionadas também, né? Mas a gente já chega aí. Então, sim, né, tem a frequência de crianças, adolescentes que chegam com queixas, né, relacionadas à ansiedade é bem grande. E eu diria que é até triste, porque são crianças super novinhas, às vezes, que já têm crise de ansiedade, que já têm falta de ar, né? Você perguntou como que manifesta. E às vezes pode ser muito parecido como é no adulto. Pode ser com uma dificuldade, né, aquela crise mesmo entre aspas, né, que é o momento ali da falta de ar, uma preocupação excessiva, coração palpitando, né, então pode vir dessa forma, mas às vezes pode vir através daquela criança que fica mais acuada, que tem muito medo, tem medo de ir pra escola, tem medo de sair sozinho, tem medo de tudo, né? Porque aí esse medo é o que a gente, né, adulto, teria mais como preocupações, né? Então pode vir através de medos excessivos, pode vir, por exemplo, unha, comer, né? Muita unha. Eu acho que eles manifestam mais com sintomas físicos, né? Essa coisa de se morder um pouquinho, de se coçar, sei lá, eles... Sim, pode ser, por exemplo, comer a unha, puxar a pelinha. Pode vir porque é aquela agitação mesmo. A gente também tem, né? Uma agitação quando fica ansioso. Mas eles manifestam de uma forma mais física, realmente. Então, vamos correr, é uma necessidade, né? Uma busca ali que a gente fala sensorial de tentar acalmar o corpinho, né? Pra se sentir melhor. Então, pode ficar mais agitado, aí pula de uma para outra, aí corre, tentando realmente diminuir esses sintomas. Pode ser uma dor de barriga, né? Uma dor de barriga mais excessiva, né? Claro, dor de barriga excessiva. Tremores podem acontecer também. Então, tem diversos sintomas físicos que podem aparecer e também outros que também são físicos, né? Mais parecidos com o que os adultos costumam trazer. E então dá uma boa variada aí. Pode vir através de brigas. Ficam mais, né, violentos, mais sem paciência, né? Sim, pode acontecer. Ou de ficar mais retraído, né? Evitar o convívio, enfim. São vários os sinais aí que podem aparecer. Eu tô com vontade de chorar, João. Não precisa expor, não, tá? Você pode cortar.
Mas é muito difícil pra mim a criança. Eu fico pensando que eles estão sofrendo e que eles não conseguem falar. Eu já começo a ter um negócio aqui, ó. Eu tenho uma coisa pra falar. Você tem desculpa, João. Não tem importância. Enquanto eu falo, você se recupera. Tá, combinado. Pode ir. Então, é muito interessante ouvir você falando isso, Jaque. Quando eu era mais novo, vou falar de uma experiência pessoal minha. Quando eu era mais novo, eu era, tipo, bem criancinha assim, segunda, primeira série, sabe? Eu tinha alguns tiques, que hoje eu entendo como tiques nervosos, mas naquela época minha mãe não me levou no psicólogo, então assim, não tive nenhum diagnóstico, entendeu? Mas tipo, eu tinha um problema de ficar piscando muitas vezes os olhos, sabe? Então tipo, eu tinha uma necessidade de fazer isso, ou de ficar mexendo muitas vezes os dedos. Eu lembro que eu era coroinha na igreja, então o coroinha tá lá em cima no altar junto com o padre. E a minha mãe falava assim: nossa, João Pedro, você fica fazendo essas coisas, as pessoas acham que você tá doente. Porque já me vieram me perguntar: nossa, o seu filho tem algum probleminha? E era tipo movimentos que eu sentia que eu precisava fazer por algum motivo. Tempos depois eu fui entender que eu, como criança, estava com muita responsabilidade em cima de mim. Tipo, com 6 anos, minha mãe falou assim pra mim: ah, você precisa ir muito bem na escola, porque quando você entrar na faculdade, isso vai contar. Com 6 anos. Com 6 anos. Então, depois eu vim a entender que eu era uma criança com muita responsabilidade. E eu ficava muito ansioso e eu começava a fazer esses comportamentos porque, como criança, a gente não consegue falar tão claramente igual quando a gente é adulto, né? Sim. Porque o adulto reclama bastante, chora e zaz, né? E a criança muitas vezes não, né? Então, assim, você como profissional, por que a criança tem essa dificuldade que o adulto não tem? Você consegue passar pra gente? E aí, por que isso se reflete tanto, assim, no físico? Eu acho que tem vários pontos, né? Esse porquê. Depende, né, também muito da idade que essa criança tá. Então, se for muito novinha, não fala porque realmente não sabe, né? Às vezes a criança nunca nem ouviu a palavra ansiedade. Então é difícil falar estou ansioso porque ainda não ouviu, não sabe o que é. Mas também tem a questão de dificuldade ali de colocar, então dependendo da idade também a criança ainda está aprendendo, né, a falar, a se manifestar, a expor suas ideias. E às vezes não vem, né? É difícil encontrar a palavra certa para expor aquilo que ela está sentindo. Então, existe isso também. E um outro ponto é que às vezes a criança tenta falar, né? Tenta falar, mas nem sempre ela é ouvida. Então, isso também é ruim. Então, eu acho que existem essas questões aí de dificuldade, né? Dessa exposição mais verbal e mais clara que o adulto tem e a criança não, mas que ela vai adquirindo no decorrer aí da vida. Mas isso até, João, uma coisa interessante, mas não boa, né? É que às vezes a criança fala, estou ansiosa, ou eu sou ansiosa. Ela usa a palavra correta. Usa, mas nem sempre é correto. Porque é rótulo, porque isso também é ruim, né? Sim. E essa coisa do falar, às vezes é até melhor que a criança não saiba falar estou ansioso ou sou ansioso num primeiro momento, claro, porque se for isso a gente vai fazer uma psicoeducação, ela vai aprender o que é ansiedade, ela vai aprender a falar isso. Mas às vezes o problema é quando vem como rótulo, né? Então quando ela ouve adultos falando, ai, você é muito ansioso, ai, você tá fazendo isso porque você tá ansioso, ai, calma, não precisa ficar ansioso, enfim, etc. E aí a criança cria um rótulo, né? Ela foi rotulada, eu sou ansioso, então eu sou assim, né? Por isso que eu sou assim. Então isso acontece. E João, se você tiver curiosidade de saber, né? Esses movimentos, isso que você fazia é o que a gente pode chamar de autoestimulação. A autoestimulação todos nós fazemos, não são só as crianças. Nós adultos também fazemos. Vocês devem ter alguma aí. Várias. Com certeza. Então, eu, por exemplo, eu mexo no cabelo, assim. Agora eu diminui muito, mas antes eu tinha uma mania de ficar mexendo no cabelo. Mas normalmente eu sempre tô mexendo em alguma coisa. Eu falo com as mãos, né? Mas se eu não estiver usando a mão pra falar, eu tô usando a mão pra mexer numa caneta, pra apertar alguma coisa. Porque
são coisas que nos trazem as autoestimulações, são movimentos que a gente faz com o corpo, em resumo, assim, bem resumido, que trazem sensações boas para o nosso corpo, que trazem sensações de alívio. Então, por isso que normalmente a gente faz isso, aquela pessoa que balança a perna, balança o pé, né? Porque traz uma sensação de alívio, é por isso que faz normalmente quando tá mais nervoso ou quando tá ansioso, né? Quando tem alguma sensação ali no corpo, alguma emoção, algum sentimento que tá muito excessivo. E aí essa autoestimulação pode ajudar a gente a se tranquilizar. E as crianças usam muito. Acho que elas usam mais, né, que a gente. É porque elas ainda não aprenderam como para, né? A gente, se receber um feedback, se alguém falar pra mim, já que você tá mexendo demais no cabelo, já que você tá balançando demais a perna, eu posso conseguir prestar atenção e parar. Pra criança não é tão fácil assim, porque ela precisa de recurso, né? Sim. A gente precisa encontrar outros recursos para se acalmar, outros recursos para aliviar a ansiedade. E que nós, como adultos, talvez a gente já tenha encontrado. E a criança ainda, talvez normalmente, né, ainda não encontrou, e ela vai encontrar. Isso também na terapia a gente vai fazendo, né? Encontrando recursos para ajudar na diminuição dessa ansiedade. Eu tenho uma coisa, eu fico com a caneta na mão. Né? A minha caneta tá lá onde a Jaque tá do lado de lá. E eu confiro onde ela tá, né? E aqui na sala tem ela e na minha casa tem ela. E quando eu trabalhava na empresa, em treinamento, é uma coisa aparentemente fácil pra mim, mas imagina uma sala com um monte de gente sentada olhando pra você e você em pé, né? Eu acho que eu adquiri isso lá. Então a caneta era meio que aquela coisa que ia segurar a minha mão. Então eu sempre eu apontava o slide com uma caneta na mão, eu derrubava às vezes a caneta, porque conforme eu ia ficando mais à vontade, né? Quando a empresa trocava o assunto que eu ia treinar, ou era um assunto muito novo para mim, eu ficava mais com a caneta. Conforme eu ia ficando à vontade, a caneta começava a cair, porque eu já não precisava mais tanto dela, né? E isso acontece, assim, em coisas... Você foi contando e eu pensando que um dia desse chegou uma encomenda lá no meu prédio e a caneta tava por lá, porque eu tava mexendo na agenda daqui do consultório. E eu tava preocupada com alguma coisa do trajeto até a portaria. E eu desci com a caneta na mão. A caneta é uma... E eu nunca tinha pensado que até você falar, eu falei, gente, faço isso com a caneta. Né? E normalmente a parte dela atrás, que tem uma tampinha, ela é meio destruída, porque dependendo de como eu tô, eu fico ali, sabe? E é um recurso para eu não fazer isso com as unhas, porque eu fiz isso com as unhas por muito tempo. Meu irmão faz isso com as unhas, até hoje, desde criança, assim, né? É a nossa forma de soltar. É melhor fazer com a caneta do que fazer com a unha, né? Isso também é importante. A gente tem que se permitir ter esses recursos, porque nos ajudam, né? Desde que não seja algo que faz mal, como, por exemplo, comer a unha, puxar a pelinha, como você, né, puxando a unha, se machucar, no geral. Se não nos faz mal, claro que a gente tem que ter um limite, mas é legal ter esse autoconhecimento também que você teve agora, né? Sim, mas os pacientes às vezes se machucam na nossa frente, né? Na sessão de terapia, sessão online, eles começam a puxar os fios de cabelo, as barbas, assim, quando eles estão contando alguma coisa que os deixa muito ansiosos, né? Bater a perna, assim, é o mais sutil. Sim. E que no online às vezes você nem vê, né? É mais difícil de perceber. Aqueles que têm uma comunicação corporal mais forte, eu consigo ver pelo ombro. E aí eu pergunto, você tá batendo a perna, né? E eles, nossa, Kelly e tal. Mas alguns não dá mesmo pra perceber. Depende como é a comunicação do corpo. Amiga, e como... Para que os pais façam uma reflexão lá na casa deles, né? Assim, como saber a hora de te procurar? De procurar um profissional capacitado para fazer as intervenções necessárias, para ajudar essa criança. Quando que é uma criança com alguns sintomas de ansiedade que todo mundo tem, e quando que já está um pouco mais, olha, sinal de alerta ali, a gente precisa, talvez seja um transtorno. Como que é isso? Então, eu costumo falar que sempre que houver dúvida, é hora de procurar um profissional. Né? Seja sobre o que for, né? Não só sobre a ansiedade. Mas se o pai viu um comportamento, ficou na dúvida sobre aquele comportamento, aí talvez seja hora de consultar um profissional. E talvez, né, acontece às vezes, então o pai chega com uma dúvida.
A gente faz uma primeira sessão, faz uma anamnese, conversa, e às vezes pode ser identificado que essa criança não precisa necessariamente da terapia, e a gente dá algumas dicas para os pais e tal. E pode ser que já resolva, ou pode ser que não também, né? Depende também do engajamento, como sempre, né, dos pais. Mas sempre que houver uma dúvida, surgiu a dúvida, viu um comportamento, olha, eu acho que isso não tá tão dentro do normal, nossa, eu acho que isso tá causando sofrimento para essa criança, aí é hora de procurar um profissional, pelo menos, para tirar as dúvidas. E o tratamento é a psicoterapia e a psiquiatria? Precisa de remédio, mesmo que for pequeno? Como é? Não, nem sempre. Às vezes a gente vai fazer só psicoterapia e em alguns momentos vai ser necessário a intervenção farmacológica, né, com o psiquiatra. Isso vai depender da intensidade dos sintomas, dos prejuízos que esses sintomas trazem para a vida da criança. E também vai depender a intervenção não tá surgindo o efeito esperado, então talvez precise da medicação, né? Então, às vezes o sintoma já tá tão forte, ou a criança já chega a ter crises mesmo de ansiedade, ter falta de ar, palpitação, e que é uma situação tão desagradável e que ela não consegue se controlar só com aquilo que ela aprende na psicoterapia, né? E aí, às vezes, é necessário uma medicação, sim, mas também varia de acordo com a idade, né? Se for crianças muito pequenininhas, normalmente o médico não vai medicar, mas vai fazer um acompanhamento para ir vendo conforme essa criança for crescendo, se vai sendo necessário ou não. Costuma ficar mais intenso isso na fase escolar. As escolas hoje têm cobrado cada vez mais, né? Tem escolas que a criança tá lá no terceiro ano, ensino fundamental ainda, e tem prova todos os dias. Então é uma pressão muito grande. Sim. E aí isso vai fazendo com que esse sintoma de ansiedade vai cada vez se intensificando mais. E aí quando chega lá no ensino médio, a criança já é adolescente, já tá por aqui, sim, né? Não aguenta mais. E aí odeia a escola, e odeia a família, odeia o mundo, todo mundo, né? E aí vai falar, porque é adolescente? Não é só porque é adolescente, mas porque esse adolescente tá cansado, né? E tá sendo muito cobrado. Conforme for aumentando toda essa pressão, conforme ela vai crescendo, se não vem uma intervenção precoce, aí a medicação pode ser necessária sim, né? Vai variar, conforme eu falei, né, todos esses pontos. Sim. Muito obrigada, Jaque, mais uma vez. Obrigada por estar aqui de novo. Pais, atenção com as crianças de vocês. Sigam a Jaque nas redes sociais. Ela tem um Instagram todo cheio de informação e de dicas que pode ajudar vocês perceberem alguma coisa que está acontecendo em casa e passou despercebido, e aí ela falando lá, olha, isso aqui, né, eu posso buscar ajuda. Então, para que quanto antes a gente tratar, melhores adultos seremos, né, a longo prazo. Muito obrigada, volte sempre. Tchau, Johnny. Tá ruim, João? Você não gostou? Foi direto? Eu achei que você ia falar, eu achei que você ia deixar ela falar. Então vai, Jaque, desculpa. Meu Deus. Pode ir? Então tá, obrigada, Kelly, obrigada, João. Vou voltar com certeza, né? Mas estamos sempre aqui, na verdade. E quando precisarem a gente grava. Falaremos de mais temas aí. Combinado. Tá bom? Certo, Johnny? Certo. Temos um vídeo? Temos. Ele não deixa eu terminar, viu, gente? Se eu terminar errado, ele me faz voltar várias vezes. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau. Tchau. Jaque.